Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece até roteiro de filme, mas aconteceu de verdade lá na cidade de Sapé, na Paraíba. É um caso sobre poder, sobre fraude e principalmente sobre como uma pessoa humilde foi usada para desviar dinheiro público. Vamos entender isso direitinho. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui, bem direta. Como é que pode, como um político, uma pessoa com poder consegue usar um faxineiro, alguém sem recurso nenhum, como a peça central de todo um esquema de corrupção? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, vamos começar pelo início de tudo, apresentando o cenário e os personagens principais dessa trama. A gente está falando de um esquema bem montado de fraude em contratos da prefeitura, onde, no fundo, nada era o que parecia ser. Bem, aqui estão os fatos básicos para a gente se situar. O nome central é José Wilson do Nascimento. Ele era policial da reserva e, na época, uma figura bem influente na política local. Onde? Tudo aconteceu na prefeitura de Sapé, ali entre os anos de 2013 e 2014. E a acusação é séria: fraudar licitações para conseguir contratos de segurança para eventos da cidade. A base legal para essa acusação toda tem um nome: improbidade administrativa. Parece um termo técnico, e é, mas a ideia por trás é bem simples. É basicamente quando um funcionário público usa o cargo dele para cometer alguma ilegalidade, alguma coisa desonesta, sabe? Seja para prejudicar o governo ou, nesse caso, para enriquecer de forma ilícita. E foi exatamente disso que o José Wilson foi acusado. Certo, agora vamos entender a mecânica da coisa. O coração do esquema, o que fazia tudo aquilo funcionar, era o uso de uma figura que, infelizmente, é muito conhecida em casos de corrupção no Brasil, o famoso laranja. Para quem talvez não conheça o termo, laranja é basicamente uma pessoa que serve de fachada. Ela empresta o nome, o CPF, os documentos, tudo para que o verdadeiro cérebro do esquema possa agir escondido, sem aparecer em nenhum papel oficial. É uma peça-chave para ocultar o rastro do dinheiro. E olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, o José Wilson, ex-vereador, superintendente, uma figura de poder e influência, mas com um detalhe: ele era legalmente impedido de fechar contratos com a prefeitura que ele mesmo servia. E do outro lado, o João Francisco dos Santos, um auxiliar de limpeza, descrito no processo como uma pessoa humilde que, convenhamos, não tinha a menor condição de ser dono de uma empresa de segurança. O plano era até que simples, mas bem engenhoso. Primeiro passo, José Wilson usou os documentos do João Francisco para criar uma empresa de segurança só no papel. Segundo, essa empresa de fachada entrava nas licitações, que, segundo a promotoria, já estavam com as cartas mercadas. Terceiro, a empresa vencia, o contrato era assinado. E, por último, o mais importante, quem embolsava o dinheiro não era o dono no papel, mas sim o mandante por trás de tudo. Bom, uma coisa é a gente descrever o esquema, né? Outra, bem diferente, é provar. E é aqui que a investigação fica fascinante. Os promotores começaram a fazer o que sempre dá resultado nesses casos: seguir o rastro do dinheiro. Esse depoimento de um capitão da Polícia Militar é simplesmente demolidor para a defesa. Ele confirma que o João Francisco, o suposto grande empresário, era uma pessoa tão humilde que dependia de ajuda, de cesta básica dos policiais para sobreviver. A pergunta que fica no ar é óbvia: como alguém nessa situação poderia ser dono de uma empresa que ganhava contratos com a prefeitura? A resposta para essa pergunta veio dos bancos. Foi a quebra do sigilo bancário que funcionou como um fio da meada, sabe? Permitiu que os investigadores desenhassem o mapa exato do caminho que o dinheiro público fazia, saindo dos cofres da prefeitura e indo parar direitinho no bolso do verdadeiro beneficiário. E essa tabela aqui, ela ilustra a prova material de forma brilhante. A prefeitura emitia os cheques para a empresa de fachada, no nome do João Francisco, para pagar pela segurança de eventos como o Carnaval, a Paixão de Cristo. Mas a pergunta é: quem ia lá no banco e sacava o dinheiro na boca do caixa? O próprio José Wilson. Ali, não restava mais dúvida sobre quem era o verdadeiro dono do negócio. Com todas essas provas na mesa, não tinha muito para onde correr, né? O caso foi para julgamento. E agora vamos ver qual foi a decisão da justiça nessa história toda. Então, o ponto principal é este: o veredito foi de culpa por enriquecimento ilícito. E a justificativa do juiz é muito importante. Ele disse o seguinte: mesmo que o serviço de segurança tenha sido prestado, o crime já estava feito. A ilegalidade não era o serviço não ter acontecido, mas sim a fraude para que um agente público conseguisse um contrato que, por lei, era proibido para ele. O valor que foi identificado nos contratos de Sapé era de R$ 7.200.
A sentença determinou que ele devolvesse essa quantia aos cofres públicos e, além disso, pagasse uma multa civil de valor igual. No total, mais de R$ 14 mil só em penalidades financeiras. Mas a punição não foi só no bolso, não. Ela foi além e atingiu o centro do poder dele. O José Wilson teve os direitos políticos suspensos por 7 anos, ou seja, ficou fora do jogo eleitoral. E talvez o mais importante, foi proibido de fechar qualquer tipo de contrato com o governo pelo mesmo período. Uma medida para garantir que essa porta para esse tipo de esquema fosse realmente fechada. Chegando ao final, a gente pode se perguntar, tá, mas por que um caso como esse, numa cidade do interior, é tão importante assim? O que a gente aprende com ele? Isso importa porque reforça um dos pilares da administração pública, a impessoalidade, a moralidade. A lei é clara, agentes públicos não podem contratar com o órgão onde trabalham, e isso existe justamente para evitar o que aconteceu aqui, o uso de influência e informação privilegiada para benefício próprio. O esquema do Laranje foi só uma manobra para tentar burlar essa regra que é fundamental. E a gente termina com uma reflexão. O caso de Sapé foi descoberto, foi punido. Mas ele levanta uma questão que é inevitável e até um pouco incômoda. Quantos outros esquemas parecidos, usando pessoas humildes como fachada para desviar dinheiro, podem estar acontecendo neste exato momento, sem que ninguém perceba, em tantas outras cidades pelo Brasil? Fica aí o pensamento.